precisa discutir, a gente precisa conversar mais sobre o trabalho do facilitador, porque eu acho que isso ainda é uma coisa a ser mais divulgada no Brasil e mais explorada no bom sentido, assim, no sentido de ser mais conhecido. Acho que o contrato de convivência é a maneira como o facilitador começa o vínculo com o grupo que ele vai acompanhar. Eu acho que é deixar claro que é um momento em que se pensa como é que esse funcionamento de trabalho vai se dar, quais são as regras, se escreve isso e o grupo consolida, junto com o facilitador, essa proposta. Acho que isso é uma coisa importante, porque isso pode ser resgatado depois no processo de trabalho, isso pode ser utilizado em prol do grupo. Pensa assim, respeito, normalmente isso acontece, né? Os grupos, quando a gente estabelece um momento de contrato de convivência, de pensar as regras, a primeira coisa que aparece é o respeito. Acho que tem coisas que tendem a aparecer, mas que na execução cotidiana são mais complicadas, que é deixar o outro falar quando está em roda, deixar não ofender os colegas ou ter posturas mais positivas e proativas. Eu acho que o trabalho do facilitador é um trabalho que a gente ainda precisa conversar melhor sobre isso, porque o facilitador não é um professor, ele não é um treinador. O facilitador é uma pessoa é um profissional que ajuda um grupo a se desenvolver. Então ele acompanha o grupo e ele é uma espécie de guia, orientador, tutor de um processo que o grupo está de posse dele. O grupo toca o processo. Claro que a entrada do facilitador é uma pessoa que está externa ao grupo e que, de maneira geral, pode ter sim um olhar sobre aonde é que esse grupo pode chegar, como que esse grupo se desenvolve, pode pensar os pontos positivos e os pontos negativos do grupo, e isso ajuda o grupo. E é um pouco diferente do que faz um professor. No entanto, o professor pode muitas vezes ser um facilitador, sim, a depender da relação que ele tenha com os seus alunos e da relação que ele tenha no ambiente de trabalho, ele pode facilitar o processo de aprendizagem. Para mim, a grande coisa, a essência do trabalho do facilitador é que o facilitador coloca essa responsabilidade, essa autonomia na mão do grupo, e isso também é um processo de maturidade do grupo e é um processo de aprendizagem que eu acho que está bem próximo do que é a educação integral, porque as pessoas começam a se apropriar do seu próprio processo. Acho isso uma coisa muito importante. Eu acho que o facilitador, ele acaba sendo ele é um modelo de ação, porque se ele consegue ponderar e respeitar, ele se torna uma referência para aquele grupo. Como referência, ele provavelmente vai ter um comportamento que impacta no processo de aprendizagem daquele grupo. Nem sempre é fácil, porque o facilitador também precisa ter um alto grau de autoconhecimento. O facilitador precisa se conhecer, porque precisa saber quais são os seus pontos fracos, porque aí, como uma pessoa que está conduzindo um processo de aprendizagem com um grupo, ele sempre vai estar vulnerável e as suas vulnerabilidades serão aparentes para o grupo, e suas dificuldades como seus pontos positivos. Ele precisa ter clareza disso, ele precisa ter um autocontrole, ele precisa saber qual é o momento de calar e de falar, qual é o momento de provocar. O facilitador precisa ser um provocador do grupo muitas vezes. O grupo pode se apresentar num momento em que ele está com um pouco disperso, ou com preguiça, ou desinteressado, e aí o facilitador precisa ser um provocador. Acho que isso é importante. E precisa ser capaz de pensar, muitas vezes, de maneira muito sistêmica sobre o que está acontecendo, sobre o processo de aprendizagem das pessoas,
sobre o processo de aprendizagem de cada um, sobre o processo de aprendizagem do grupo, dele. Eu acho que ajuda muito o facilitador ser capaz de dizer, inclusive sobre as dificuldades dele para o grupo, porque isso qualifica mais o trabalho de facilitação. Contar com o grupo, com um apoio inclusive para as dificuldades dele, pode ser um aliado importante, é uma ferramenta interessante. Acho que a gente tem vários casos aqui na Bem Comum de momentos em que educadores puderam dividir essa responsabilidade com os grupos de jovens, com quem estava no processo de formação, e isso foi muito positivo. Eu acho que vale a pena pensar nisso. E a gente precisa tornar isso mais, esse trabalho profissional, mais conhecido, mais evidente por aí. Vale a pena falar um pouco do trabalho que a gente faz aqui na Bem Comum, que é um trabalho de educação, de jovens, que é um trabalho que visa o desenvolvimento desses jovens, então eles estão sempre sendo desafiados a pensar o seu próprio desenvolvimento com o nosso acompanhamento. Mas o nosso desejo é de ampliar isso para além dos jovens. Então, facilitação para a gente é uma coisa muito importante. Trabalhamos colaborando para que jovens sejam desafiados a se desenvolver, liderem seus próprios processos. Por isso que facilitar é uma discussão que nos agrada, que a gente gosta de fazer aqui. Temos muitos casos sobre isso.